Sabe aquela cena clássica? Brinquedos espalhados pela sala, gritos repentinos e aquele cansaço profundo batendo no fim do dia? Bom, quem convive com crianças e adolescentes sabe muito bem o quão exaustivos esses desafios diários podem ser. É uma batalha que parece constante para manter a paz em casa, estabelecer limites e, claro, guiar o desenvolvimento dos mais jovens de um jeito saudável. Mas e se houvesse uma maneira estruturada, totalmente baseada na ciência, para transformar essas interações tão desgastantes numa harmonia familiar real e duradoura? É exatamente isso que a gente vai explorar na nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num material riquíssimo, um manual que promete substituir a frustração impulsiva por habilidades parentais clinicamente comprovadas. Para a gente entender a urgência de buscar soluções reais, basta olhar para um dado simplesmente impressionante: 80%. Pensa nisso. O material nos revela que os relacionamentos familiares são responsáveis por incríveis 80% do índice de saúde mental dos membros de uma família. Ou seja, o clima dentro de casa não dita só como o dia a dia transcorre, ele literalmente molda a base do bem-estar psicológico e do sucesso emocional de todo mundo ali dentro. O adoecimento mental muitas vezes começa e ganha força justamente nessas dinâmicas disfuncionais. Isso torna a educação emocional não só uma opção legal de se ter, mas uma verdadeira necessidade de saúde pública dentro do próprio lar. E muitas vezes, o som de uma porta batendo com força, ou aquela resposta mais ríspida, faz a gente pensar que a rebeldia é a raiz de todo o problema, né? Mas a explicação por trás disso é fascinante. Explosões emocionais não surgem do nada. Elas são reações cerebrais, fisiológicas, perfeitamente naturais diante de mudanças ou estímulos estressantes. A raiva atua ali como uma emoção secundária, sabe? É como se fosse um escudo, uma máscara de autodefesa para outras fragilidades, como o medo ou a frustração. O grande gargalo da coisa é que quem cuida da criança frequentemente reage a essas explosões com sua própria frustração impulsiva. E aí já viu, né? Gera aquele ciclo infinito de brigas, quando na verdade o que falta é a habilidade de enxergar além desse escudo e guiar a expressão emocional de uma forma mais racional. E isso ilustra a verdadeira fundação de um desenvolvimento psicológico adequado. Baseando-se no renomado psiquiatra John Bowlby e sua famosa teoria do apego, o material crava que, biologicamente, nós precisamos de afeto para sermos emocionalmente saudáveis. É crucial enfatizar essa palavra, biologicamente. O afeto não é só um luxo, não é frescura ou algo bonitinho de se ter. É uma necessidade real de sobrevivência emocional. A ciência comportamental comprova por A mais B que não é a punição severa ou aquele castigo opressivo que forma um caráter forte, mas sim a segurança inabalável do afeto. Sem esse acolhimento primário, a saúde mental fica comprometida desde a raiz. E é bem aqui que entra a grande descoberta que torna tudo isso super aplicável. O que a gente está destrinchando hoje é o e-book Parentalidade Positiva, criado pela psicóloga clínica e especialista Richelma Lima. A beleza desse material é que ele não é só mais um compilado de dicas genéricas de autoajuda, nada disso. É um guia definitivo, profissional e com embasamento científico fortíssimo. É um verdadeiro treinamento clínico em forma de leitura, focado em desenvolver habilidades parentais super sólidas para prevenir e tratar problemas de comportamento. O resultado? Crianças e adolescentes crescendo disciplinados e obedientes, guiados por técnicas que exigem menos punição, mas entregam muito mais carinho e resultado efetivo. Vamos trazer isso para a prática? Existe uma diferença gritante entre a exaustão que estilos parentais inadequados causam e o alívio profundo de usar a comunicação autoritativa. A disciplina puramente agressiva, ou aquela mais negligente, cria uma dinâmica onde todo mundo parece pisar em ovos o tempo todo. É tensão, briga e um distanciamento doloroso. Por outro lado, a abordagem autoritativa é como um porto seguro. Ela usa amor e lógica. Ela equilibra perfeitamente a necessidade inegociável de manter a autoridade dos adultos com um diálogo que é claro e participativo. Não tem opressão nessa história. O que tem é a construção de um ambiente onde os mais jovens se sentem absolutamente seguros para expressar o que sentem, justamente porque entendem o propósito de cada regra. Mas como exatamente a gente alcança essa comunicação participativa no calor do momento? O e-book entrega estratégias extremamente práticas, como o método FAST. Para dialogar sem gerar irritação, as falas precisam ser objetivas, ter um tom positivo, ser agradáveis e, um ponto absolutamente crucial, precisam ser curtas e com bom humor. Afinal, vamos ser sinceros, um sermão de 30 minutos
quase nunca funciona. A atenção de quem está ouvindo simplesmente desliga no terceiro minuto. Fazer uma piada leve ao pedir para guardar os sapatos pode quebrar a atenção na mesma hora. O guia também recomenda bastante o uso de perguntas abertas, tipo o que, como ou por quê, sempre com escutativa, olhar no olho e demonstrar interesse de verdade. Só que existe um obstáculo bem comum no meio desse caminho. Muitas vezes, crianças, e principalmente os adolescentes, têm uma dificuldade tremenda de se expressar porque eles simplesmente não têm o repertório verbal para identificar o que estão sentindo. É literalmente como pedir para alguém construir uma casa sem dar as ferramentas. Então, cabe aos adultos cultivar ativamente esse vocabulário dentro de casa. O material incentiva muito a criação de um lar banhado em expressões positivas. Elogiar esforços genuínos, dar retornos construtivos, agradecer pelas pequenas tarefas e compartilhar opiniões de forma saudável. Esse reforço positivo contínuo dá um up na autoestima e multiplica aquele comportamento bacana que a gente tanto quer ver. Agora, imagina a seguinte situação. Uma regra super importante da casa acabou de ser quebrada. Como reagir? A psicologia comportamental descrita no e-book traça 3 caminhos bem claros. Tem o comportamento não assertivo, que simplesmente ignora a infração por insegurança e dificuldade de dizer não. O resultado? O adulto acaba sobrecarregado e sendo explorado. Aí tem o comportamento agressivo, que recorre aos gritos e ao autoritarismo. Isso sempre resulta em tensão, culpa e um desejo silencioso de vingança no jovem. E, por fim, o único caminho que realmente funciona, o comportamento assertivo. É a atitude de quem respira fundo, aborda o erro de forma direta e honesta, mas sempre com extremo respeito por si mesmo e pelo outro. É a única via madura para resolver problemas sem quebrar os vínculos familiares. E tudo isso nos leva a um dos princípios mais libertadores dessa abordagem positiva. A verdadeira disciplina não fere, não humilha e jamais viola a dignidade humana. E isso não significa abrir mão da autoridade, tá? Significa reconhecer uma igualdade de dignidade. O estilo autoritativo honra a premissa de que os adultos têm sim o direito de serem respeitados e terem seus limites validados, mas da mesma forma as crianças e adolescentes possuem direitos inalienáveis de serem tratados com compaixão e terem sua individualidade respeitada, até mesmo naqueles momentos mais difíceis de correção. Claro, respeitar direitos não é sinônimo de viver numa casa sem regras. Muito pelo contrário. A ausência de limites gera uma insegurança terrível. Para estabelecer fronteiras que funcionem de verdade, as regras têm que ser simples, curtas e bem claras. E ao apresentá-las, a lógica por trás delas precisa ser explicada, para que o comando faça sentido na cabeça deles. Agora, a regra de ouro. Uma vez que o limite for estabelecido, jamais, em hipótese alguma, se deve voltar atrás só por causa de insistência ou choro. Ceder no momento de exaustão é basicamente dar uma aula magna de que a manipulação é uma estratégia de sucesso. E lembrando sempre, o foco da correção tem que estar na atitude inadequada e nunca em atacar ou desqualificar quem a pessoa é. O impacto profundo que treinar essas habilidades emocionais traz para dentro de um lar é simplesmente inegável. Esse e-book da psicóloga Richelma Lima acaba se consagrando como uma ferramenta clínica indispensável. É um investimento definitivo para quem quer trocar aquele esgotamento diário por muito afeto, comunicação inteligente e limites firmes. É um mapa completo para criar crianças seguras e adolescentes cooperativos. Então, a grande reflexão que fica para fecharmos o nosso papo de hoje é esta. As famílias estão prontas para dar esse passo corajoso, abandonar as dinâmicas disfuncionais e vivenciar de vez essa transformação em direção a uma harmonia real e duradoura? Fica a reflexão.